né? E nunca houve essa doença. Nunca se falou disso. Não é uma coisa assim, eu vou perguntar, porque não que é a minha opinião, mas assim, é um senso comum de pessoas que eu já ouvi falar sobre o assunto. Você não é uma vagabundice que inventaram para ser mais um CID? Semana do Trabalho. E na Semana do Trabalho é uma entrevista mais que especial. Porque as pessoas dizem assim hoje em dia: eu tô cansado, tô estressado, tô estafado, a culpa é do meu trabalho. Eu não consigo mais, né, ter atenção, eu não consigo mais. A culpa é do trabalho. Eu não consigo, o meu Corinthians não ganha mais, a culpa é do trabalho. Tudo é culpa do trabalho. E aí lançaram um tema aí, burnout. Eu não entendo nada, não sei nem se isso é de comer ou de beber, mas falaram que tem a ver com trabalho. Aí a entrevista da Semana do Trabalho é com uma especialista do assunto. Vitão, no meu, no seu, no nosso Marketando, quem é a entrevistada da semana? Fala, Rafão, beleza? Olá a todos vocês, espectadores, mais uma vez aqui é um prazer estar com vocês. E vamos, sem mais delongas, aqui apresentar nossa convidada com um currículo excelente. Ela é mestre em psicologia, doutora em saúde coletiva e pesquisadora em gestão estratégica de recursos humanos, olha só. E além de tudo isso, né, ela encontrou tempo para exercer a profissão de professora universitária, atualmente na UMC. Ela se casou recentemente com o Bolacha e tem como seu maior orgulho o reconhecimento dos seus alunos e companheiros. Seja muito bem-vinda, professora Elisiane dos Santos. Obrigada. Palmas! Aí sim, coisa linda. Eu te chamo como? Perdão. Elisiane. Professora Elisiane, senhora Biscoito. Não, senhora Biscoito não. Pode chamar de Elisiane. Bem-vinda, viu? Que você consiga me ensinar muita coisa, que eu sou o cavalo. As pessoas que estão em casa não, elas são educadas, são espertas, mas elas querem aprender também muita coisa. E eu sou um animal. Eu não sei nada. Você está aqui para me ensinar. Nossa, mas é muito fácil. O assunto que a gente vai falar, hoje ele faz parte do cotidiano das pessoas. Cotidiano, eu não sabia nem que esse negócio desse tal de burnout para mim. É burnout que fala? Síndrome de burnout. Síndrome de burnout, para mim isso era energético. Tem nome de energético esse negócio. E ele vem justamente desse sentido, né? Mesmo? Mas erra nunca. Não erra, Vitão. Jamais, tá voando. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu já ouvi falar, brincadeiras à parte, já ouvi falar sobre, tá? Mas pra mim sempre passou na cabeça que era uma bobeira. O tal de burnout é uma bobeira. Não tenho muitos conhecimentos, então, sem mais delongas, o que é essa doença? Bem, a síndrome de burnout, como uma doença, hoje ela está relacionada à experiência laboral. Tá, Rafael? O que é experiência laboral? Conta pra mim, pra quem não fala difícil, mulher. Eu sei que você é doutora, mestra, não sei o quê. Eu sou o menino da Vila Amorim. A experiência laboral tem a ver com o dia a dia profissional das pessoas que trabalham, tá? E diferente do estresse, a síndrome de burnout, tá? Ela envolve as diferentes dimensões da vida desses indivíduos, como a dimensão familiar, afetiva, social, educacional e até mesmo afeta as relações de trabalho, tá? A gente entende que num determinado momento há uma vivência de estresse que vai se tornando crônico, mas a gravidade do burnout é que ela tem, em alguns momentos na vida desse indivíduo, em se tratando de estrutura de personalidade, tá? Alguns sintomas que muitas das vezes ele nem percebe, mas que vai afetando não só a sua relação de trabalho, mas também as suas relações sociais. O burnout, então, se eu tô errado, me corrija. O burnout é quando explode no meu trabalho, mas não tem necessariamente a ver, talvez o gatilho inicial não foi meu trabalho? O gatilho inicial pode ser experiências relacionadas ao trabalho. Mas, na maioria das situações, nós vamos identificar a partir do burnout a exigência desse indivíduo. Porque ele quer cumprir metas, ele quer ser competitivo, ele quer dar conta de tudo,
quer abraçar o mundo. Mas isso é uma coisa que ele talvez ele Que traz é desde a dele. infância, é dele. É dele, tá na sua história, tá na sua estrutura, e isso, de certa forma, no momento que a gente vive, né, que é competitivo, que é um momento Agressivo, né? agressivo do mercado de trabalho, e as pessoas, muitas das vezes, elas tentam, né, se firmar por esses lados e quer se reconhecer pelo seu valor profissional, muitas das vezes eles extrapolam nesse sentido de se cobrar demais. E aí o que acontece? As outras dimensões da vida vão ficando negligenciadas. Então, ele vai chegar numa vivência onde esse estresse, essa exigência que ele tem, já não é mais um esforço de adaptação. Porque o estresse, a gente vai entender que num determinado momento, se eu tirar o fator estressor, eu posso minimizar os sintomas. No burnout, não. Então o burnout está acima do estresse. Ele está acima do Não estresse. sei se é comparativo também, mas Ele é uma vivência onde eu tenho situações estressantes, mas não desencadeia o estresse propriamente dito. Porque o estresse está ligado a essa experiência de esforço de adaptação. tá, E para estresse, se eu tirar os fatores estressores, acabou. eu minimizo muitas das vezes esses sintomas. Então a gente tem no estresse a fase de alerta ou de alarme, a fase de resistência, de quase exaustão e de exaustão. E o burnout está acima. O burnout está assim. E doutora, A voz do além. estamos aqui mais uma vez. Eu queria perguntar se existem pessoas que estão pressupostas a ter o burnout por fatores sociais ou até biológicos, ou qualquer um está sujeito a isso a todo momento? Fatores biológicos, a gente não tem como nexo causal, mas tem muito a ver com os fatores de personalidade desse indivíduo, quando a gente vai falar do próprio burnout. Qual tipo de personalidade? Não sei se também eu posso fazer essa pergunta. Pessoas competitivas, que têm medo de perder emprego, que muitas das vezes vivem muitas situações de exigências e pressão no trabalho. Ela está mais propensa a adquirir o burnout. A desenvolver o burnout como uma consequência desse excesso de esforço de adaptação. O burnout, ele pode desencadear outra coisa também, porque eu... Deixa eu ver como eu posso perguntar pra senhora. Senhora, me matou. Me sinto com 90 anos, mas tudo bem. É que eu sou um jovem de 20 e poucos. 20 e poucos. Eu sou um jovem de 20 e poucos. Vamos lá, como é que eu posso te perguntar? Chegamos até aqui em 2022 e muitos anos, né? E nunca houve essa doença. Nunca se falou disso. Não é uma coisa assim, eu vou perguntar, porque não que é a minha opinião, mas assim, é um senso comum de pessoas que eu já ouvi falar sobre o assunto. Você tem uma vagabundice que inventaram pra ser mais um CID, pra ser mais uma... Não, então eu tenho que perguntar. Eu me sinto à vontade de perguntar. Pode perguntar. Eu tenho, porque assim, vão aparecendo doenças, nomes, vão se elencando, nomeando novas doenças. Pra quê? A gente viveu até hoje sem tudo isso. O mundo evoluiu, né? E aí? Agora, por quê? Olha, Rafael, os estudos de burnout, eles datam desde meados da década de 70, tá? Mas o que aconteceu? Com essa própria evolução tecnológica da própria sociedade capitalista, e aí a gente tem um mercado que é muito acirrado, a gente começou a perceber que o desenvolvimento da síndrome de burnout como uma patologia relacionada ao trabalho, ela tem afetado outras categorias profissionais. No início, quando esses estudos começaram, tá, foram focados em profissionais cuja a relação de trabalho dela, né, envolve o contato direto com o outro, tá? Como agente penitenciário, policial civil e militar, profissionais da área de saúde, quem vive no limite, professores, porque está no limite, né? E aí o que acontece? Por exemplo, um profissional da saúde, que é um médico, enfermeiro, e que está na linha de cuidado com aquele paciente, seja no hospital, numa clínica, entre outras coisas, é uma exigência muito grande, além da responsabilidade, tá? Assim como o professor, o agente penitenciário, é aquilo que ele tem como relação com o outro e que exige muito doar-se, né? Então, ao longo dos anos,
foram identificando outras categorias profissionais. Nós temos muitos estudos da síndrome de burnout com profissionais da saúde, com pessoas ligadas à segurança pública, com professores de escola de ensino fundamental, ensino médio, professores universitários. Então, existe um estudo já há 50 anos. Praticamente aí 40 e tantos anos que a gente Por que tem. ele explodiu agora? A pandemia colaborou para que a gente se falasse mais desse tipo de patologia? É assim que fala? Patologia? Patologia. É, porque ela faz parte da mente e a gente ficou enclausulado, ficou preso em casa. Bem, o que aconteceu em relação ao burnout, né? Com o passar dos anos, a gente começou a identificar outras categorias profissionais, porque envolve a relação desse indivíduo com o trabalho. A pandemia, né, que foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, Nossa Senhora. ela corroborou para que essas relações de trabalho elas fossem modificadas. Então, de uma hora para outra, você que tinha a sua rotina, de repente é obrigado a ficar confinado em casa, se adaptando a uma tecnologia que muitas vezes você não dispunha, tendo que atender metas, adaptar toda uma rotina familiar, né, que não era esperado. Então, utilizar a sua casa, que é para descanso, para e trabalho. lá você vai ter que misturar todos os outros ambientes se você quiser sustentar a sua família, né? Então, mudou-se muito, inclusive, essa lógica. E aí, nós ficamos praticamente quase 2 anos, né, considerando todas as categorias profissionais, com exceção do pessoal da segurança, profissionais dos serviços essenciais e os profissionais da saúde, vivendo nesse excesso de adaptação de circunstâncias. Mães, pais, crianças, jovens, adolescentes, universitários. Então, isso também Sobrou para todo mundo. sobrou para todo mundo. E o que a gente tem como consequência, né? Essa dificuldade em conciliar todas essas situações, porque o indivíduo, né, antes de ele adoecer, ele tem uma série de estratégias psicológicas. Então eu quero te perguntar, onde eu ia chegar. O nosso programa, ele conversa demais com o empreendedor, com a empreendedora, com o empresário, não importa o tamanho do negócio que tenha, pode trabalhar numa indústria, ser proprietário. Quando ele entende de que ele pode ter os primeiros sintomas de um burnout, e o que ele faz quando ele entende esses sintomas? Eu sei que sempre é recomendado procurar ajuda, mas tem alguma coisa que eu posso reconhecer? Tem. O que acontece? Na maioria das vezes, essa pessoa ela começa com um sintoma muito comum, que é a perda de interesse naquilo que ela faz. Há uma vivência de desprazer. Então, aquilo que eu amava fazer, para levantar da minha cama, me preparar e ir para o trabalho, se torna um enfado, né? Muito pesaroso, é sofrido. Então ele perde, essa é uma das características que a gente mais identifica, é a perda do prazer naquilo que gostava de fazer. Mas outros elementos não podem eu tô passando por um problema pessoal muito grave, um problema com a minha mãe, com a minha sogra, e aí ele também colabora para que eu... Pode desencadear outros problemas, mas vai afetar a relação de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho um problema que é conflituoso e eu não consigo resolver isso, eu tô desligado, né? E aí eu não consigo mais focar a minha atenção, né? Eu já começo a perceber que algo não anda bem. Mas geralmente a pessoa que desenvolve a síndrome de burnout, ela não percebe que ela tá com sintoma. Sempre é um terceiro que observa o que está acontecendo. Tá fora da bolha. Em relação à mudança de comportamento. Qual outro sintoma você pode falar? O desinteresse é um... Olha, o que nós temos? A gente tem um conjunto de sintomas que caracterizam a síndrome de burnout. Uma vivência que é muito comum é o estado de alteração de humor, que é depressão, né? Muitas das vezes a pessoa está com irritabilidade, a fuga do convívio social. Então, aquilo que era prazeroso e ela antes desenvolvia com muita facilidade, ela já não consegue mais ter essa vivência, né? Essa automotivação, é o apagar-se.
É como se ela estivesse se apagando internamente, porque ela vai perdendo interesse pela vida, pelas coisas comuns do seu cotidiano. Então, por exemplo, sair com os filhos, fazer exercício, ir pro cinema, assistir televisão. Mas a depressão não traz o mesmo sintoma? Traz sintomas semelhantes, porém o que acontece, o que caracteriza o burnout é justamente que esse indivíduo, a vivência dele no trabalho, ela é afetada, ela é uma doença ligada diretamente ao trabalho. Inclusive agora, em janeiro de 2022, né, ela foi reconhecida como uma doença relacionada ao trabalho, né, pela Organização Mundial de Saúde, e hoje ela é na CID, né, Z73, né, como uma categoria, né, de doença, mas que tem o nexo causal na experiência de trabalho. Jesus do céu, você é um Google ambulante. Ela sabe de tudo. A gente tem que se atualizar para poder orientar as pessoas, né? Certo. Inclusive para ensinar para os alunos como é que a gente conduz. E para nossa audiência também. Também, como é que a gente identifica se esse colega, se esse familiar, se essa pessoa próxima, ela está com um conjunto de sintomas. E a gente está falando só de um pedacinho. Não vamos falar mais. Manda aí, Vitão. Rafael, eu queria perguntar aqui, quem deveria fazer esse acompanhamento? Essa psicoterapia, posso dizer assim, ela é papel da RH, da empresa, ou é o funcionário mesmo que deve ir atrás desse acompanhamento? Olha, quando dentro do ambiente de trabalho nós observamos as mudanças bruscas de comportamento desse profissional, os colegas já precisam ficar atentos. Até porque se esse indivíduo ele não traz na sua história um outro problema pregresso, como uma doença na família, uma preocupação, dívida, entre outras coisas, e de repente ele começa a ficar mais hostil, mais arredio, ele começa a ter comportamento de esquiva, né, que seria uma fuga das relações, ele começa a ter dificuldade de concentração, ele foge de conflitos, né? E ele começa a se afastar, então o distanciamento social ele é um aspecto muito importante, tá? Aí, acende o sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente vai encaminhar para o gestor, bater um papo, identificar para o RH o que está acontecendo, no sentido de o RH chamar esse profissional e entender se esses sintomas estão relacionados àquilo que ele está desenvolvendo no trabalho, ou se tem alguma coisa que está interferindo e aí, de certa forma, a produtividade dele está caindo, as relações elas estão sofrendo aí pequenas alterações e que vai, inclusive, né, se não ser tratada, prejudicar o clima organizacional. Prejudica a performance, resultado, número, tudo, né? Prejudica a performance, o resultado, mas também compromete as relações. E as pessoas passam a ficar preocupadas e também ansiosas no sentido, será que eu também vou desenvolver isso? Né? Tem esse aspecto também. É um grupo de 10 pessoas, quem é mais ansioso tá em volta e fala, será que sou eu o Caramba, próximo? eu vou ser o próximo, o que tá acontecendo? Qual é a sua relação com o burnout? A minha? É. Eu estudo burnout já tem uns 15 anos, né? Mas, se tiver que falar de alguma experiência pessoal, em 2020 eu tive os primeiros sintomas de burnout. Aí você se Consegui alertou. trabalhar, as pessoas começaram a perceber que eu estava alterada, né? Aí tem a questão do distanciamento social, a mudança de humor, um momento muito delicado, como a gente falou, né? Um momento muito atípico, né? Foi a pandemia. As pessoas dizem, essa não é a Elisiane que a gente conhece, né? Mas eu não tinha exigência de trabalho. A minha rotina, ela estava, mas era a questão. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso. Sim. E que não foi afetando só a mim. Mas quando eu percebi que estava começando a me prejudicar, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu tô vendo que vai acontecer alguma coisa, né? Então, e era só isso que eu tinha no início. E logo, uns 2 meses depois, quando eu comecei a pedir ajuda, eu conversei com um amigo que era psiquiatra. Ele falou, cara, isso tudo é sintoma de burnout, você não parou pra pensar? É que você tá dentro do processo. E aí eu falei assim, mas eu sou professora dessa área, eu não posso ter burnout, né? Eu sou pesquisadora. Ele falou, por que não? Né? E é a questão da negação mesmo. E aí ele falou, olha, você precisa de uma muleta, eu vou te afastar. Eu falei, se você me afastar vai ser complicado, né? Eu quero aprender a conviver com isso.
E aí, por 4 meses, eu tive ajuda, né, medicamentosa, e eu consegui sair do processo. Mas assim, na maioria dos casos, né, é acompanhamento psicoterápico, médico, porque vai desencadear uma série de sintomas. Hoje o serviço público consegue colaborar com as pessoas, né, referente ao burnout, porque ele entrou dentro do CID, né? Entrou dentro do CID e hoje a gente tem também, é importante considerar que no Ministério da Saúde nós temos uma política de saúde do trabalhador. Né? Então, os equipamentos de saúde, eles conseguem dar esse apoio, porque hoje nós reconhecemos o burnout como decorrente desse processo. Eu quero fazer uma pergunta, ela é um pouco complexa, não sei se você pode sintetizar pra gente. Vou trazer uma situação dentro do meu ambiente de trabalho. Eu faço gestão de pessoas dentro da minha agência. Eu queria saber o que eu posso fazer, mas que sirva de exemplo para quem tem um negócio em casa também, né? Do que nós podemos, como empreendedores, fazer para que a saúde mental dos colaboradores esteja mais próxima do ok, né? Esteja dentro do ideal. Do ideal, com qualidade, não sei se assim. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que a gente pode fazer, propor, né, para os nossos colaboradores, para que eles não venham ou fiquem bem distantes de uma doença como o burnout? Olha, a primeira coisa é trabalhar as diferenças individuais, no sentido de que cada colaborador ele tem uma necessidade específica, né? Como empreendedor, como empresário, a gente tem que entender que as pessoas elas têm motivações diferentes, reações diferentes, projetos diferentes, e cada um, muitas das vezes, para perseguir esse projeto, essa motivação, ele vai ter um certo esforço. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que pensar em como a gente dosa isso para que não ultrapasse essa barreira de extrapolar o limite próprio, né? Para justamente a gente buscar o equilíbrio entre carga física do trabalho e a carga psíquica do trabalho. Né? Porque quando a gente fala do burnout, a gente está falando de um excesso de sobrecarga psíquica que recai sobre a vivência desse indivíduo. Porque se eu trabalhar só com você, eu teria que lidar só com você mais fácil. Com 2 pessoas, dificulta um pouquinho, mas quando eu trabalho com 10 pessoas em volta de mim, a particularidade, assim fala, de cada colaborador, né, e tentar, né, gerir todos esses sonhos, esses objetivos, né, com muita empatia, acredito, né? Até porque quando a gente, assim, né, para poder fechar, olhar a experiência do burnout no trabalho, que não é somente a experiência do estresse, porque o burnout ele extrapola isso, a gente tem sintomas que são muito comuns. A perda do interesse, a despersonalização, que a gente vai falar, né? Que é justamente essa falta de interesse que ele tem nas outras coisas da vida, então não é só com o trabalho. Acaba afetando tudo que tá... Afeta todo o ciclo de vida desse indivíduo, né? A depressão, né? E também essa fuga o tempo todo e distanciamento social, né? Que, de certa forma, a gente está falando do sintoma comportamental cognitivo, né? Que nós vamos percebendo à medida que a gente vai relacionando, a gente convive mais com as pessoas, a gente fala, opa, essa pessoa está diferente, ela não é assim, o que está acontecendo, né? Que ela passa a ficar mais distante, mais hostil, ou é burnout, mais quietinha. Ou é amor. Pode ser, né? O amor, o Freud falava, o que leva as pessoas à análise são 2 situações, os problemas do amor e os problemas do trabalho. Então pode ser uma coisa ou outra. Mas foi por isso que eu disse isso. Mentira, foi um chute. Não, foi um chute, mas o Freud já falava isso, né? Que tem 2 situações que levam as pessoas pro... O amor ou o caos no trabalho. Ou os problemas, porque é onde a nossa vida, muitas das vezes, ela está ligada. Sabe onde não tem amor? Onde? Conta pra mim. No Fato ou Fake. Vai subir uma vinheta agora, que é o do nosso game, que é o Fato ou Fake. Meu Deus do céu, como que é? Pra fato é verdade, pra fake é mentira. Pra dar uma aliviada nesse assunto aí, algumas, né? Vamos lá então, sobe vinheta, Vitão. Rebenta, mulher! Sobe vinheta. Show, aí sim, estamos voando, Rafa, como sempre. Vamos começar aqui pegando leve para confirmar aqui algo que ela já vem falando. É fato ou fake que a cobrança excessiva adoece? Adoece. Bate pronto, por quê? Porque a pessoa, ela vai tentar se adaptar para poder
responder na mesma altura a cobrança que ela tem. Sensacional. Então é fato. Show. É fato ou fake? Essa aqui é meio curiosa. Fato ou fake que até cachorro tem toque, por exemplo? Quem? Até cachorro sofre distúrbios mentais. Opa, hoje a gente tem uma área da psicologia que pode até tratar do comportamento do cachorro, mas cachorro também tem Peraí, toque. É verdade? Vitor, a pergunta... Mas peraí. Cachorro tem burnout? Não, é que o fato ou fake ele é mais geral. Mas peraí, Vitão, você perguntou se cachorro tem toque, é isso? Meu cachorro? Pet? É isso mesmo. É isso Então mesmo. tem ou não tem? Alguns têm. Rafão, a gente pesquisa. Aposto que isso vem do Flávio. Rafão, a gente pesquisa coisa aqui que a gente fica até bobo, tem que perguntar pra ver se é isso mesmo. Não, mas tem mais coisa que vai deixar ser boba. Vamos mais. É fato ou fake que uma pessoa que sofre traumas no trabalho, ela pode até cometer suicídio? É fato. O suicídio no trabalho vem sendo uma vertente muito estudada, tá? Principalmente porque a gente busca entender as motivações que levam os indivíduos a tirar a própria vida no trabalho, Rafa. Existe um estudo do Christophe Dejoux, tá? Que ele realizou na França, numa empresa muito grande de telemarketing chamada França Telecom, onde os profissionais de lá estavam se matando por causa de problemas no trabalho. E aí só descobriram que era relacionado ao trabalho quando viram os e-mails, viram as cartas, viam aquilo que eles escreviam justificando porque eles iam tirar a própria vida. Então, ela teve uma intervenção e o Christophe Dejoux, que é um médico, né, especialista em psicopatologia do trabalho, ele foi lá estudar o que estava acontecendo. Então, é fato. Problemas no trabalho podem desencadear uma série de comportamentos e de reações graves, podendo chegar até o suicídio em decorrência dessa experiência desprazerosa com o trabalho. Jesus, você sabe mais coisa que o Milton Neves, Vitor. Ela fala até quando o Dejoux aqui nasceu. Rafão, o papo é sério mesmo, mas eu vou quebrar o gelo aqui. A gente já falou de cachorro. Vamos mais uma aqui, vamos mais uma. É fato ou fake que quem fala que nem cachorro, com aquela vozinha e tudo mais, tem algum transtorno aí? Claro que não. Ela fez até a vozinha agora. Aí eu pegando. É feio. Você tem cachorro? Tem. Você fala com ele que nem cachorro, que nem assim com criancinha, que Não, nem eu falo como se fosse com criança. criança? É o meu xodó. Não, isso não há um distúrbio nisso. Não. Não sei, eu tô perguntando, eu não sei. Tratar cachorro como gente, hoje os cachorros fazem parte das famílias brasileiras. Não sei, eu não sei. Eu não tenho cachorro, não sei, eu tô perguntando pra quem tem. Segue aí, Vitão. Então, pra finalizar aqui, eu queria perguntar se é fato ou fake que ela, a doutora, é a mineira mais estressada que qualquer paulista. Eu sou bastante estressada, mas o meu estresse não gera patologias, né? Eu falo para os alunos e para todas as pessoas que existem dois tipos de estresse, o estresse positivo e o estresse negativo. O estresse positivo, que é o eu-estresse, né? É aquilo que dá vida pra gente, que a gente movimenta, Combustível. que é o combustível. E o negativo? E o negativo é o distresse, que vai ser desencadeador de uma série de vivências aí que vão afetar não só a saúde psíquica, mas também o aspecto fisiológico. Aí eu começo a ter uma série de sintomas em decorrência do distresse. Eu só quero positivo na minha vida, Vitão. Rafão, o fato ou fake tá voando, é entretenimento, é conteúdo, é tudo de bom. Queria agradecer a nossa convidada e pedir para ela deixar as redes sociais, fazer todo o merchan dela. Opa, pode deixar. Manda! Então, galera, a gente está aqui no Marketando, contribuindo aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre as psicopatologias do trabalho e, claro, como o burnout hoje se tornou aí, né, uma doença muito preocupante que tem afastado os profissionais do trabalho, é importante você assistir aqui conosco e entender como é que essas coisas Manda acontecem. teu arroba, mulher. Como que te acha no Entra Instagram? lá no Instagram do elisiane.santos e aí você vai nos acompanhar lá. @elisiane.santos. Isso. Então tá bom. Então, professora, doutora, mestra, o Google em forma de mulher. Obrigado.
Obrigado por tudo. Eu que agradeço a Quem tá assistindo e confiança. acompanha a Fênix Publicidade, nossa agência, sabe que ela é a mentora, ela é a coordenadora que manda lá, todo semestre, lá 2 psicólogos lá para tratar, cuidar da saúde mental de todos os nossos colaboradores. É isso aí, é o estágio de psicologia do trabalho e das organizações com a ênfase na saúde do trabalhador também. Amém. Obrigado, professora. Obrigado também ao MC pela parceria, sempre com a Fênix Publicidade. Você, a audiência da Rede Alto Tietê, obrigado mais uma vez. Nós estamos indo. Passamos de 50 entrevistas. Nem eu acredito. Obrigado, Vitão. Queria agradecer também, não agradecer. A Bela fez a estreia no Marketando recentemente. Tá voando. A mina tá voando. É imparável. Esqueci a palavra que ela falou na entrevista dela, mas é muito inteligente também. É inenarrável. Ah, chique demais. Já sabe. Já, motivar, né? Empreendedores e empreendedoras, muito obrigado. E já sabe. Avante.